Amém? Glória a Deus. E nessa noite eu quero falar sobre esperança. Eu fiquei tão feliz quando o Senhor falou que era para mim falar sobre esperança, porque a maioria das vezes das palavras que o Senhor traz são palavras de correção, né? Através da minha vida. São chacoalhos ou são confrontos, são coisas assim. E aí, assim, às vezes o Senhor pede para eu ministrar algumas coisas e eu falo, nossa, Deus, a igreja, será que vai continuar me amando? E aí hoje, gente, eu acho que vocês vão me amar, estou esperando, né, pelo menos. A palavra é uma palavra muito gostosa, muito encorajadora. Toda a palavra de Deus é encorajadora, por mais que seja de correção, não é? Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Uma palavra onde vem de verdade renovar o nosso interior a respeito de esperança. Então, o tema dessa mensagem nessa noite é esperança para os que creem. Quem é que crê no Senhor? Então, a esperança para você, para nós. Glória a Deus por isso. Gente, o dicionário esperança, dicionário, não é Bíblia não, tá bom? Diz que esperança, não, né? Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Vou ler de novo. Esperança é o sentimento de quem vê possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Nós podemos chamar de fé também, né? E aí diz que dentro da religião é a segunda das 3 virtudes teologais. Ou seja, as teológicas, né, de Deus. Ao lado da fé e da caridade, que é o amor. Caridade é o amor. Então fica ao lado da fé e ao lado do amor a esperança. Uma coisa está ligada à outra. Não é isso? E ela é representada como uma âncora. A âncora é representada pela palavra esperança. E nós iniciamos 2020 falando sobre uma palavra de Amós, não é isso, gente? Que o nosso Deus, o que você vê, Amós? Eu vejo um prumo que está nas mãos do nosso... Isso, é isso mesmo, Amós, tal. Então, a gente viu que 2020, assim, gente, 2020 está sendo um ano fácil? Que desafiador viver 2020, não é não, gente? Meu Deus do céu, quando o Senhor trouxe essa palavra, eu não imaginei. Quando o Senhor disse que seria um ano de ordem, quando Ele disse que seria um ano de medidas exatas, quando Ele disse que seria feito as coisas da maneira dEle, que Deus não ia mais tolerar muitas coisas e que Deus estaria intervindo com muito juízo, trazendo justiça e juízo sobre a humanidade, a gente não imaginou que toda essa movimentação iria acontecer, mas o prumo está nas mãos do Senhor. E desde que iniciou 2020, quem é da casa sabe, Deus tem trazido palavras de muita correção, não é isso, gente? Tem dia que a gente sai daqui até meio torto. Tem dia que a gente sai daqui e diz, meu Deus, que palavra foi essa? Palavras de correções, palavras de alinhamento, e tudo isso é muito bom. Por quê? É muito bom. É muito bom porque a palavra do Senhor diz que Ele corrige o filho que ama. Quem não é corrigido por Deus é porque não é seu filho. Não é isso, gente, que a palavra do Senhor. Então, até nas correções nós precisamos ver o amor do Senhor. Não é assim? Sem dúvida, não é? Por quê? Porque Deus corrige o filho que ama. Então, todas as vezes que Deus nos chacoalha, Ele está dizendo, você precisa se alinhar nisso porque eu quero que você viva aquilo que eu tenho para você. Não é? Então as correções também são uma movimentação do seu amor, mas é difícil. Porque a palavra do Senhor mesmo diz que, a princípio, ela não causa nenhum tipo de alegria. Não é isso mesmo? O Vitor ministrou um pouco sobre isso, né? Dizendo sobre a correção que um pai faz a um filho e o quanto a gente deve encarar isso como algo realmente de manifestação do amor do Senhor. Mas para a glória do nome do nosso Deus, Ele disse para mim, já há alguns dias Ele tem falado, eu gostaria que você falasse sobre esperança, eu gostaria que você trouxesse uma palavra de esperança para os meus filhos, porque a gente tem apanhado muito, dentro do contexto, dentro das notícias, dentro de tudo aquilo que a gente tem visto, a gente já tem recebido umas cargas muito pesadas, né, de muitas coisas, e é necessário que nós agora nos voltemos ao entendimento da esperança que está proposta para nós, os filhos do Senhor, aqueles que amam e desejam viver aquilo que Deus tem. Quantos creem que nada do que acontece
de correção da parte do Senhor, chacoalhos da parte do Senhor, é simplesmente para sofrer, mas é para que seja gerado um fruto muito poderoso em você. É isso, sabia? É dessa forma. Então eu quero, em nome de Jesus, trazer essa esperança para vocês. E nós vamos ler então 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. 1 Pedro 1, do 3 ao 9. Deixa eu achar aqui o... Não, eu só vou ver o horário que eu preciso acabar, gente, porque senão vocês vão ficar aqui até de madrugada. Quem quer? Aí... Meu Deus, deixa eu correr. 1 Pedro 1, 3 ao 9, diz assim... Prestem atenção aqui, olha que legal. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança. Quem está aí? Comigo. Ele nos regenerou para uma... Aleluias, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Uau! O apóstolo Pedro, ele começa esse capítulo, na verdade ele começa o livro, né? 1 Pedro capítulo 1. Falando sobre o quanto é poderoso e glorioso o que Jesus fez por nós. Ele começa dizendo assim: eu quero que vocês entendam que é grande a misericórdia do Senhor para com vocês, porque quando Ele se entregou na cruz do Calvário, Ele veio para regenerar. Ele veio para fazer de novo, Ele veio para trazer vida, Ele veio para regenerar em vocês uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo é a esperança para nós. O nosso Deus não morreu, o nosso Deus, aliás, morreu e ressuscitou. O nosso Deus não permaneceu morto. E a palavra do Senhor, o que Pedro está dizendo aqui à igreja, aquelas pessoas da qual a carta foi enviada é: vocês precisam ver a grande misericórdia do Senhor. Ela veio para regenerar a esperança de vocês, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por quê? Porque há uma herança. Quantos aqui creem que são herdeiros e co-herdeiros com Cristo? E eu quero te dizer uma coisa, uma herança para mim e para você, que não é uma herança perecível, ou seja, ela não vence. Ela não é uma herança, como diz a palavra, maculada, ou seja, suja, manchada. Essa herança, ela não perde o seu valor. O que Cristo fez por mim e por você não tem como perder o seu valor. O que Deus deu para mim e para você não perde o seu valor. A herança de Cristo, a herança que o Senhor conquistou para nós, ela continua sendo absurdamente valorosa e preciosa. Só que, por que você está dizendo isso, pastora?
Eu estou dizendo isso porque às vezes as situações, as adversidades, os momentos difíceis que nós vivemos, em especial nesse tempo, muitas vezes faz com que a gente perca a esperança da nossa fé. Faz com que os nossos olhos se olhem, percam o foco e a gente começa a olhar as circunstâncias e as coisas ruins que estão acontecendo próximo de nós, com aqueles que amamos. E às vezes quando você olha para a sua vida financeira, às vezes quando você olha para a sua saúde, às vezes quando você olha para o seu casamento, às vezes quando você olha para os seus filhos, quando você olha para a sua vida e você diz, puxa, nada do que Deus disse que faria aconteceu. Quando que eu vou viver aquilo que o Senhor disse que eu viveria? E nós sabemos que para nós recebermos coisas do reino de Deus, o reino de Deus é condicional. Eu não vou entrar nessa situação, tudo bem? O reino de Deus é condicional. A herança, as coisas que são para você ter acesso, são para todos os filhos a herança. Mas para que você tenha acesso à herança, é necessário você entrar em um lugar de obediência, sem dúvida. Mas talvez você é alguém que tem buscado ao Senhor, tem obedecido os princípios da palavra de Deus, você está amando ao Senhor, mas parece que as coisas não acontecem. Eu quero trazer para você um entendimento, creia, tenha esperança no Deus que te prometeu, porque a herança é sua e não é perecível. Porque a herança é sua e ela não é maculada, porque a herança é sua e não perdeu o valor. O que nós precisamos fazer? Permanecer crendo, permanecer buscando, porque fé é independente do que eu vejo. Fé é a firme certeza das coisas que eu espero, independente delas estarem nas minhas mãos ou não. Eu creio antes de alcançá-la. Fé é isso, é fazer, tornar real o que ainda não é. Mas para que isso aconteça, é necessário nós continuarmos crendo, é necessário nós continuarmos tendo esperança. E você sabe que por esses dias eu entendo que essas situações de adversidade estão roubando a esperança da igreja. Agora, se nós, irmãos, que temos entendimento de eternidade, que temos a palavra do Senhor, perdermos a nossa esperança, o que sobrará para a humanidade? Se eu e você pararmos, se eu e você começarmos a questionar e a duvidar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, na nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos, começar a duvidar da promessa, da herança, o que vai sobrar para aqueles que não conhecem a razão da nossa fé? Conseguem entender? E é muito interessante que ele diz, agora, por um pouco de tempo, talvez vocês sejam entristecidos por algum tipo de provação. Não tem como. Sabe por quê? Isso não diz sobre a falta de amor do Senhor, vocês sabem disso. Aqui ele deixa claro que esse tipo de provação é o fogo. E esse tipo de provação, como fogo, vem sobre as nossas vidas, e ele cita aqui o ouro. Diz que assim como o ouro é refinado pelo fogo, a provação refina a minha fé e a sua fé. E após passarmos pelo fogo, se perseverarmos, se continuarmos com esperança naquele que nos chamou, porque Deus não volta atrás nas suas promessas. Porque quem te chamou e te selou permanece fiel em tudo isso. E ele diz que após passar o fogo, após passar a provação, se nós permanecermos em perseverança e esperança, crendo nesse Deus, a nossa fé, então provada pelo fogo, será para louvor, glória e honra de Jesus Cristo, o Cristo revelado. O Cristo revelado. É muito interessante e nós precisamos nos atentar a isso. Eu gostaria de abrir Hebreus 6. Hebreus capítulo 6, versículo 13. O desejo do meu coração, porque eu creio que é isso que o Espírito do Senhor quer fazer, é fazer com que você saia daqui com o seu coração extremamente renovado em esperança. Aquilo que você já havia desistido de viver em Deus, eu quero declarar que você voltará a chorar por isso. Você voltará a clamar e a buscar por isso.
Aquilo que você achou que já tinha passado, talvez porque essa herança era perecível, né? Você sabe que quando Deus faz uma promessa para nós e a gente deixa de buscar aquilo, porque talvez a gente está entendendo que aquilo passou. Talvez talvez não seja você que declarou, mas já ouviu alguém declarar, ou talvez você mesmo já declarou isso. Nossa, eu vim conhecer as coisas do Senhor, a palavra do Senhor, eu já tinha uma certa idade. E agora eu não consigo mais viver tudo isso, porque eu tenho muitas limitações. Quero te dizer que a herança do Senhor não é perecível. Eu quero te dizer que independente do quanto você perdeu o seu tempo com coisas que não são eternas, com coisas que dizem muito a respeito dessa terra, que vai passar, independente disso, se você continuar crendo e buscando ao Senhor, se você tiver esperança no Deus que te chamou, Deus pode fazer você viver com exatidão tudo aquilo que Ele deseja. Porque Ele deseja. Você sabe que se fosse só eu e você que desejasse, estávamos ferrados. Se fosse só eu e você que desejássemos viver alguma coisa poderosa em Deus, talvez isso não seria alcançado. Mas é porque Deus deseja que nós viveremos. Você fica feliz por isso? Sabe por que o seu casamento tem jeito? E sabe por que você tem que ter esperança pelo seu casamento? Porque Deus deseja dar a você um casamento conforme aquilo que está no seu coração. Sabe por que os seus filhos têm jeito? Porque Deus deseja dar a você filhos conforme o seu coração. É por isso que tem jeito. Porque não fala apenas de um desejo nosso, mas fala de um desejo impartido e colocado dentro do nosso coração pelo próprio Deus. E nós precisamos ter esperança. Não é tempo de perdermos a esperança. Não é tempo de abrirmos mão daquilo que o Senhor já nos disse. Não é tempo de olharmos as adversidades e desfocarmos daquilo que o Senhor quer que vivamos. Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao 20 diz algo muito poderoso. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, todo mundo conhece, né, gente? O pai da fé. Oh, aleluias. Por não haver ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a todo tipo de discussão, querendo mostrar que de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Quem é que é herdeiro da promessa? Diz que querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o seu juramento. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Diga, encorajados. Nós que nos refugiamos, diga, refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, ou seja, que foi primeiro. Jesus foi primeiro. Ele rasgou o véu, entrou à presença do Pai para falar para mim e para você: podem entrar agora. A presença do Pai não é só para Jesus, a presença do Pai é para todos os filhos. Jesus, o primogênito, o primeiro de muitos, ele veio como único e fez do mundo e fez dos homens filhos de Deus através da cruz do Calvário. Ele rasgou o véu e precedeu, entrou no nosso lugar, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu Deus do céu!
É muito interessante porque o autor de Hebreus, ele lembra Abraão dizendo: Abraão esperou com paciência a promessa. E eu quero te dizer, talvez você não saiba, havia uma promessa sobre Abraão de que ele teria uma descendência numerosa, e Abraão não tinha um filho. E era impossível Abraão gerar, era impossível Sara dar filho. Naturalmente dizendo, não era possível que esse filho acontecesse, mas ele creu. Ele permaneceu crendo, ele permaneceu com esperança, crendo na palavra de Deus. E diz que ele então alcançou a sua promessa. E aí ele continua dizendo que Deus não encontrando ninguém acima de si. Nunca haverá isso, né, gente? Ninguém é acima de Deus. Ele jurou por si mesmo que isso aconteceria. E aí ele cita sobre Jesus, que entrou à sala e à presença do nosso Deus, para que nós fôssemos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para que nós pudéssemos continuar crendo, porque Jesus é a esperança para nós, como uma âncora para nossa alma. Uma âncora é algo da qual nós podemos nos agarrar, nós podemos ficar firme nisso. E é isso que Jesus quer que eu e você acredite. Independente de qual seja a situação da sua vida, independente de qual seja a sua história, independente se o seu pai te maltratou, se você viveu uma vida difícil, complicada, independente de qual seja a sua história, o Senhor está dizendo assim: eu quero que vocês tenham esperança, eu quero que vocês acreditem no que eu posso fazer, eu quero que vocês acreditem em toda a palavra que foi liberada sobre a sua vida, eu quero que vocês entendam quem eu sou. A Bruna ministrou algo disso no início do louvor, dizendo: pouco nós entendemos a respeito do Deus a qual nós servimos, por isso que nós muitas vezes duvidamos. Se nós conseguíssemos mensurar a grandiosidade e o poder do Deus que nos salvou, que nos resgatou, creríamos mais em suas promessas. E eu quero, em nome de Jesus, declarar essas porções poderosas de esperança sobre a sua vida. É tempo de voltar a sonhar. É até estranho falar de sonho em um ano onde Deus está medindo a humanidade, mas os filhos não andam nesse tempo. Eu quero declarar que aqueles que andam com o Senhor, aqueles que enxergam além do que os olhos naturais podem ver, não são medidos e não são movidos por uma situação, andam a um tempo à frente. Eu já estou celebrando o fim de tudo isso, e eu já estou em esperança por tudo aquilo que virá. O tempo de ordem no meu espírito já deu. Eu já estou aonde o meu Senhor está. Meu Deus, que nós possamos entender quem é o Senhor, o seu infinito amor, a sua infinita glória, o seu infinito poder. Não é tempo de ficarmos abatidos, apesar de todas as situações difíceis. É tempo de termos muita esperança. Volta a sonhar. Volta a sonhar. Volta a orar pelos sonhos. Volta a orar pelas promessas. Ei, volta a se empolgar com tudo aquilo que o Senhor já te disse. Lembra o Senhor como se Ele se esquecesse. Tem um versículo que diz: eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Traga à memória, fala para o Senhor: ei Deus, sabe aquilo que o Senhor diz que eu viveria? Ei Deus, sabe aquilo que um dia, quando nós estávamos juntos, o Senhor falou aos meus ouvidos? Senhor, quero te lembrar sobre isso e quero te dizer que eu estou esperando tudo isso acontecer. Volte a sonhar. Mulher estéril, volte a sonhar com seu bebê. Mulher estéril, volta a sonhar. Para de enterrar os sonhos. Sara, aos olhos humanos não podia gerar, mas Deus prometeu, e fiel é quem prometeu. Deus é suficiente para gerar aquilo que a medicina diz que não. Deus é suficiente para abrir porta onde todos dizem que não. Deus é suficiente
suficiente, Ele não precisa da nossa ajuda, mas você precisa crer. Porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. E é necessário que nos aproximemos de Deus, crendo que Ele é um Deus galardoador. Ou seja, um Deus que libera aquilo que Ele disse que iria liberar. Um Deus que dá presente aos filhos. As correções, elas são importantes para nos trazer maturidade. Elas são importantes para denunciar as coisas ruins. Mas é necessário termos esperança. É necessário nós continuarmos buscando. É necessário nós sermos um povo de esperança. Olha que poderoso isso. Isaías 40, do versículo 26 em diante, diz algo muito glorioso. E eu fico muito empolgada de ler isso. Eu não sei se você se empolga ao ler a palavra, mas eu creio na vida da palavra. A Bíblia não é apenas um livro, como a gente lê muitos livros, eu gosto muito de ler. A Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é um livro onde a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela salta de dentro daquele livro e ela entra dentro de mim, gerando coisas muito poderosas. E eu me empolgo muito, muito, muito pela palavra do Senhor. E olha o que diz aqui, Isaías 40, versículo 26 em diante. Entenda um pouquinho de quem é o seu Deus. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha. Uau! Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Ninguém é como ele, gente. Uau! Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Ele é tão poderoso que quando ele declara ao exército celestial, que de verdade eu acredito que essas estrelas são os anjos, que põe em marcha e chama pelo nome, e quando ele ordena, ninguém deixa de comparecer. Você sabe por que as estrelas que ele põe em marcha não deixam de comparecer quando ele chama? E sabe por que eu e você deixa de comparecer quando ele chama? Porque nós sabemos muito pouco sobre Deus. Porque a gente acha que sabe quem é Deus. E as estrelas sabem quem é Deus. O exército de anjos no céu sabe quem é Deus. Então eles jamais ousariam a obedecer a Deus e deixar de comparecer a um chamado seu. E a grandiosidade do seu poder é tão absurda que a todas ele chama pelo nome. Vamos continuar lendo. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? E eu vou aqui transliterar, tá bom? Por que você reclama, Cláudio? Por que você reclama, Manuel? Por que você reclama, José? Por que você reclama, igreja? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. É assim que você pensa? É assim que você pensa? Alguém sem esperança pensa assim. Alguém que volta. Alguém sem esperança pensa isso. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. E começa a questionar Deus. Por quê? Porque perdeu a sua esperança, perdeu o seu entendimento, perdeu a sua fé. Mas aí ele está dizendo, ele responde. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Oh, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Uau! Que poderoso isso! É muito interessante que para que isso aconteça, para que Ele venha trazer esse renovo e essa restauração sobre as nossas vidas, a ponto de Ele trazer força ao que está cansado e trazer vigor ao que está exausto e colocar de pé aqueles que tropeçam. É necessário que a nossa esperança esteja nele, porque Ele diz que é condicional. Ele diz assim, que Deus não se canse e não fique exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. A todos aqueles que esperam no Senhor, Ele renova as suas forças. Sabe por que muitas vezes nós nos encontramos abatidos? Sabe por que muitas vezes nós nos encontramos sem esperança? Porque às vezes nós colocamos a nossa esperança em coisas. Talvez, sabe por que esse ano tem sido um ano muito difícil e talvez até insuportável para você, porque você colocou a sua esperança lá quando bateu 31, meia-noite, que deu 1º de 2020. Sabe quando todo mundo diz feliz ano novo? A sua esperança estava no ano e não no Senhor. Você disse, esse ano vai ser muito incrível, esse ano vai ser muito poderoso. Sim, esse ano pode ser muito incrível e muito poderoso como qualquer outro ano, se a sua esperança estiver no Senhor. Sabe por que às vezes a nossa esperança, ela vai por água abaixo, vai pelo ralo? Porque esperamos em pessoas, esperamos em coisas, mas não esperamos no Senhor. Quando na verdade a chamada do Senhor é para que você espere nele. Homens podem nos decepcionar, a economia do país pode vir a fracasso, tudo pode dar de mal a pior. Se a minha esperança estiver em Deus, Deus estará me fortalecendo, Deus estará trazendo vigor, Deus estará trazendo alegria. Quando a palavra do Senhor diz que Ele tem para mim e para você uma paz que excede a todo entendimento, é essa paz. A paz que não condiz com situações, a paz que não condiz com circunstâncias, a paz que vem dEle. Só que para que eu receba essa paz, eu preciso ter a minha esperança depositada nele. Ele tem esperança para você nessa noite. Ele tem esperança para você nessa noite. Essa noite é uma noite de nós voltarmos a sonhar. Último versículo para nós orarmos. 1 Pedro, capítulo 2, do 9 ao 10. Essa noite é uma noite onde nós vamos voltar a sonhar. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Quem é geração eleita? Aleluia! Sacerdócio real. Uou! Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10. Antes vocês nem sequer eram povo, antes. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Quantos creem na misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã na sua vida? Você é povo de Deus, e se você é povo de Deus, tem esperança, tem força, tem vigor, tem vida, tem tudo aquilo que o Senhor prometeu para você, para que você tome posse. Tem herança, e você precisa continuar crendo. Você precisa continuar buscando. Você precisa amar os processos do Senhor na sua vida. Você precisa crer no que Jesus fez e faz todos os dias na sua vida, em favor de você. Nós não temos um Deus que está com os seus ouvidos tapados e nem com as suas mãos encolhidas. Quando oramos e falamos com o Senhor, Deus nos ouve porque Ele vive. Quando falamos com o Senhor, por mais que talvez pareça ser insignificante, e por mais que no momento pareça estarmos sem respostas, Deus está trabalhando em seu favor. Você precisa crer. Eu convido você a se colocar de pé agora. Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor traga toda a esperança. Vamos orar para que esse Deus maravilhoso e glorioso
para que esse Deus glorioso e poderoso venha sobre as nossas vidas, trazendo um mover de esperança. Sabe, se a esperança vier a ser renovada, se a esperança vier ao seu coração, eu tenho certeza que seus momentos com o Senhor não serão iguais, não serão os mesmos. Eu tenho certeza que quando você entrar, mesmo que em um momento de tribulação, um momento de dificuldade, de adversidade, se você estiver com uma chama de esperança acesa no seu coração, você conseguirá encontrar um lugar de acalento. Um lugar onde a sua alma vai poder descansar. Um lugar onde você vai poder dizer para o seu interior: minha alma se acalma, espera em Deus, o seu Criador. Mas é necessário que essa esperança esteja forte e viva. Esperança viva, como nós lemos. Há muitas coisas gloriosas, igreja, e poderosas que nós temos para viver aqui na terra como homens, como filhos de Deus, como embaixadores desse reino inabalável que nós lemos de Hebreus 12. E mais, muito mais, que nós temos para viver na eternidade. Por isso nós não podemos deixar de perseverar e de crer e de ter esperança em tudo aquilo que Deus tem a fazer. Por isso nós precisamos estar com os nossos olhos voltados ao Senhor. Eu convido nesse momento você a começar a orar e a falar para o Senhor. Sabe, eu creio que nessa noite nós vamos olhar, é momento de nós olharmos para as adversidades, aquilo que tem nos afrontado, aquilo que tem roubado a nossa fé, roubado a nossa esperança. Aquilo que tem sido como uma situação que mina as suas forças, sabe? Sabe, traz a sua memória aí agora, alguma coisa que tem frustrado você, que tem abatido você, que tem feito você acreditar que não é capaz de vencer. E fala para essa situação: ei, nessa noite eu ouvi sobre um Deus de esperança. E nessa noite eu quero falar sobre a minha esperança nele. Ei, adversidade, ei, situação difícil, ei, dor, ei, diagnóstico difícil, ei, enfermidade, ei, depressão, ei, angústia, ei, ansiedade, ei, porta fechada. Eu quero falar agora a respeito da esperança que eu tenho no Senhor, porque Ele é fiel. E comece agora a orar por tudo isso, e comece agora a falar com o Senhor. Eu te convido, nesse ambiente tão poderoso que foi gerado pelo Senhor, a não ficar de boca calada. Fala em voz audível. Não deixa de pronunciar. Fala ao seu casamento que você acredita já está falido. Ei, casamento que já está destruído, tem uma esperança para minha aliança. Tem uma esperança para o meu filho. Tem uma esperança para o meu marido. Tem uma esperança para minha esposa. Tem uma esperança. Comece a falar, comece a declarar. Declaramos um ambiente poderoso gerado pelo Teu Espírito em esperança, Senhor. Que a esperança do Senhor venha fortalecer, venha dar, ó Deus, alegria. Que a esperança do Senhor venha gerar fé. Que a esperança do Senhor venha gerar porções maiores de amor. Vem, Espírito, és a nossa esperança. Espírito, és a nossa esperança. Libera porções de esperança sobre cada irmão que aqui está. No meu espírito que essa noite é uma noite onde Deus vai alinhar de novo a sua história. Eu entendo que Deus nessa noite Ele vai fazer com que você volte ao percurso, volte para a sua história. Salmo 139, versículo 15, 16 e 17 diz algo: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião,
Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer deles existisse. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Como é grande a soma deles, Deus. Quando você estava informe no ventre da sua mãe, talvez ela nem sabia que estava grávida. O seu Deus, esse Deus que nós estamos falando aqui desde que iniciamos esse culto, Ele via você, um embrião, e escrevia algo sobre você. Ele escrevia a sua história. Ele escrevia os pensamentos dele para você. Ele dizia o quanto você seria poderoso, o quanto você era amado, o quanto você era desejado. Sabe, eu acredito que ele escrevia o quanto você seria feliz no seu casamento, o quanto você seria feliz com seus filhos. Ele escrevia o quanto você seria próspero, o quanto você seria abençoado, o quanto ele iria te fazer vitorioso. Mas algumas situações, algumas coisas aconteceram no curso da nossa vida. E talvez sem perceber, as nossas escolhas, as dores, as frustrações, a cultura de um lar totalmente longe de Deus, tirou você do percurso desta história. E Deus não tem uma nova história para você, não vai fazer uma nova história, pelo contrário, Ele vai te colocar nessa história de novo. Comece a orar e a pedir ao Senhor, me traga a história original, porque é ela que eu quero viver, Senhor. Comece a orar agora, Espírito do Senhor. Nós clamamos por um alinhamento na história de cada homem e mulher que está nesse lugar. Nós clamamos por um alinhamento na história de cada homem e mulher que nos vê, Senhor, na sua casa. Ah, Senhor, vento que sopra dos quatro cantos, vento do Espírito, alinha a história dos teus filhos. Nós queremos viver aquilo que o Senhor deseja. Nós clamamos por isso, Espírito do Senhor. Nós clamamos para que o Senhor nos ajude a viver a história que o Senhor escreveu para nós. Nós reconhecemos, ó Deus, que a história que nós queremos viver, ela não é boa. Senhor, o plano B não é bom. E nós abrimos mão agora, Senhor, de qualquer história que não seja escrita pelo Senhor. Você declara isso? Senhor, tudo que não foi o Senhor que projetou, tudo que não foi o Senhor que escreveu para a minha vida, eu não quero viver isso. Eu quero viver com exatidão aquilo que o Senhor escreveu sobre mim. Porque são maiores e melhores os pensamentos do Senhor para nós. Não há perdas quando é Deus que nos governa. Não há perdas quando é Deus que nos dirige. Não há perdas quando vivemos no centro da vontade do Senhor. Pelo contrário, nós somos absurdamente surpreendidos porque começamos a viver coisas que jamais imaginávamos ser possível ser vivida por nós. Quando eu reconheci o que Jesus fez por mim e rendi todo o meu coração, eu, que era tão cativa na mão do meu inimigo, comecei a viver coisas que eu não tenho como declarar de tão gloriosas e poderosas que são. Quando eu voltei, eu entrei na história que o Senhor tinha escrito para mim. A minha vida teve real sentido. E às vezes você olha para a vida e não vê muito sentido nela. E às vezes até por isso bate uma dor, uma depressão. Às vezes até por isso bate um desejo de morte. É porque você de alguma forma está vivendo alguma coisa que não foi o que o Senhor escreveu para você. Mas deseje viver aquilo que Jesus escreveu, aquilo que Jesus deseja te dar. É melhor, é maior. Eu convido você agora, não sei se você já fez isso, a colocar de novo na presença do Senhor o seu sonho, aquele sonho que você já não buscava mais.
Eu convido você nesse momento a falar para o Senhor sobre aquele sonho que você não buscava mais, porque você acha ele impossível. Ou talvez porque você acha que você está longe demais disso. Eu convido você a começar a orar e a falar para o Senhor: eu quero trazer à memória agora, Senhor, aquele sonho, aquela promessa, aquela fala do Senhor, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu desejei viver. Seja um casamento, seja filhos, seja um lugar em Deus, eu não sei, mas coloca isso. Senhor, eu oro nesse momento por um liberar de anjos. Eu oro nesse momento por um liberar de anjos, aqueles que recolhem, Senhor. Aqueles que recolhem, que são responsáveis, ó Deus, por recolher as nossas orações. Eu oro para que o Senhor libere esses anjos nesse ambiente, que Ele comece a recolher os sonhos que estão sendo declarados aqui. Que esse meu irmão e essa minha irmã possa ver a fidelidade do Senhor, a bondade e o poder do Senhor em ver esses sonhos cumpridos, Deus. Eu sei que o Senhor não precisa provar nada para ninguém. Eu sei que o Senhor é Deus o suficiente, mas há mulheres e homens que estão nesse lugar que precisam provar mais um pouco da sua bondade. Precisam, Senhor, ver o quanto o Senhor está os ouvindo. Precisa, Senhor, ver o quanto o Senhor os ama. E eu oro por esse sonho que estava enterrado. Eu libero uma porção de esperança sobre esse sonho e declaro que os anjos do Senhor estão recolhendo isso, levando diante do altar do Senhor. E em pouco tempo o Senhor será exaltado e glorificado pela realização desse sonho na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro um tempo de realização de sonhos. Realização de sonhos. Um tempo de realização de sonhos, Senhor. Para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado, para louvor, honra e glória do Senhor. Nós declaramos, Senhor, sela sonhos nessa noite, Senhor, sela sonhos, renova a esperança, Senhor, sela sonhos, traz de novo, Senhor, nos faz esperar, nos faz chorar, nos faz crer, Senhor. Chocara lá, saba, lá. Nós declaramos isso, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos isso, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Levante sua mão para o alto e diga assim: eu declaro, em nome de Jesus, que eu recebo sobre mim uma porção de esperança, de fé e de amor, vinda do meu Senhor, para o meu espírito, para minha alma, para todo o meu interior. E eu quero declarar que essa porção de esperança estará ativando e renovando os sonhos que estavam dormindo, os sonhos que estavam enterrados. Eu quero declarar que esse sonho que eu orei agora há pouco foi recolhido pelo Senhor e já está diante da sua presença, para que ele seja executado conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Diga assim: eu me comprometo a exaltar ao Senhor e a glorificar o seu nome, reconhecendo que só Ele poderia fazer isso por mim. Diga: eu me comprometo a contar a todos aqueles que virem o meu sonho realizado, que foi Deus quem fez, que foi Deus quem fez. O Senhor será exaltado, Deus. Esse é quem Tu és.
declaramos isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus. Obrigada por quem o Senhor é. Obrigada porque mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel, Deus. Obrigada porque o Senhor é soberano e grande. Muito obrigada por isso, Jesus. Exaltado seja o seu nome, grande, grande, grande Deus. Aleluia.